Olá, professores, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a política de educação especial do Estado de São Paulo. É um texto que está disponível, né? Uma legislação, uma política pública, um texto institucional disponível no site do www.educacau.sp.gov.br, que seria o site oficial do governo do Estado de São Paulo. Então nós sabemos e nós mesmos, nós Rutineia, não é, já colocamos aí uma comunicação que trata das diretrizes curriculares nacionais para a educação especial, que é um texto de 2001, um texto legal, né, que diz respeito a uma legislação. E o Estado de São Paulo, da mesma maneira que existe um Plano Nacional de Educação, e o Estado de São Paulo se alinha ao Plano Nacional de Educação, criando um plano estadual de educação paulista. Então, nós temos aqui esse documento de 2004, que é a política de educação especial no Estado de São Paulo. E o que ela vem trazer para nós? Se você conhece a legislação nacional, a legislação estadual ela não pode fugir. Ela está alinhada à legislação nacional, mas ela coloca aqui: quais são seus fundamentos? A educação como direito humano fundamental que perpassa o acesso, a permanência na escola, né? Ou seja, se eu estou falando de educação especial, esse público-alvo da educação especial ele tem que acessar, ou seja, ele tem que estar matriculado. A escola tem que dar condições dele permanecer. Além do acesso à permanência, a participação, ou seja, ele tem que permanecer, mas ele não pode, por exemplo, ser um cadeirante, ficar ali só de lado na cadeira de rodas, ele tem que participar e ele precisa aprender. Então, os fundamentos são acesso, permanência, participação e aprendizagem dos estudantes. Isso deve ser garantido a todos. Então, ele coloca aqui: em respeito à singularidade dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista e altas habilidades, é assegurada a educação especial, porque eles têm direito a tudo isso, e tudo isso tem que ser observado, né? E em tudo isso tem que se observar a condição especial que esses estudantes necessitam. Altas habilidades também? Altas habilidades também. Mesmo que não seja o aluno que está aquém, ou seja, que tem menos condições, altas habilidades, o aluno está além, mas ele precisa de condições especiais, porque ele está além em uma área, mas ele precisa de um atendimento específico para as outras, ou melhor, ele precisa de um atendimento específico para a área onde ele está além, e ele precisa de todo o respaldo que precisam os outros alunos. Então, qual que é o objetivo aqui da educação especial paulista, né? Então, a educação especial, na perspectiva inclusiva, é a modalidade de ensino transversal e essencial ao ensino, pois em todos os lugares, culturas, vão haver pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, autismo e altas habilidades. Então, ele é transversal, ele perpassa todos os níveis de ensino: infantil, fundamental, médio, superior, que apoia, planeja, desenvolve ações em conjunto com a equipe escolar, com vistas a minimizar as barreiras que configuram obstáculo à participação social e aprendizagem do estudante. Então, isso é uma definição da ONU. A educação especial, inclusive, ela está aí para eliminar as barreiras aí à efetivação do direito de aprender, de estar na escola, de participar e de permanecer nela, na escola, daqueles estudantes público-alvo da educação especial. Mas é preciso ter algumas condições para a inclusão. Então, a inclusão escolar de todos os estudantes nas classes comuns do ensino regular é um processo que deve ser conduzido com cautela, zelo e respeito,
tanto ao indivíduo quanto às suas famílias. Nem todos os estudantes vão ser incluídos na classe regular, mas a grande maioria deles. Então, esse não é um processo simples, tem que ser feitos alguns ajustes nas condições da escola, sejam elas as condições físicas do ambiente ou os processos formativos, para que saibamos lidar ali com cada condição diferente, né? A síndrome de Down, as deficiências da intelectualidade, as deficiências físicas, o autismo, as altas habilidades, tanto as barreiras físicas, né? Como a rampa, outras questões, como as atitudinais, como o preconceito, a falta de capacitação. Entretanto, a plena inclusão nunca se efetivará sem a prática inclusiva, sem o esforço presente para a superação dessas dificuldades, né? Sem a adoção de medidas que possam gerar resultados no futuro, sem o fomento da condição dessa cultura inclusiva nas escolas, na comunidade e na sociedade. O que se quer dizer com isso? Que a plena inclusão ela não depende só do aparato material, ela depende principalmente do que já falamos, das questões atitudinais. Ou seja, se não houver um esforço de toda a sociedade, não haverá a real inclusão. Porque depende também das nossas atitudes em relação aos alunos, público-alvo da educação especial. E na sociedade, né, as pessoas, né, na sociedade as pessoas não são alunos, são cidadãos que precisam ter seus direitos efetivados. Então, para isso, se traça um histórico que busca ali a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seus protocolos. Aí não se trata somente da escola. O que aconteceu nessa convenção em 2008? Então, em 2008, foram ratificados, ou seja, confirmados pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo número 186 de 2008, acompanhando o desenvolvimento das ações do sistema de ensino do Estado de São Paulo, o Conselho Estadual de Educação, né, que é um órgão deliberativo e consultivo, normativo, ele ofereceu contribuições no percurso trilhado pela Secretaria de Educação, ou seja, de promulgar esses direitos que devem ser efetivados, ou seja, normativas que devemos seguir para o tratamento às pessoas com deficiências, altas habilidades, transtornos globais do desenvolvimento e autismo. Então, se criou ali, né, já em 2008 não, porque já existia em 1991, um programa estadual de atenção à pessoa portadora com deficiência. Uma observação, a partir dessa Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, não se usa mais o termo portador, e sim pessoa com deficiência. E, ao longo dos anos, foram vindo decretos e resoluções a esse respeito. E a pessoa com deficiência, né? Então, a partir disso, quem era considerado pessoa com deficiência em 2015, que é a última definição que temos? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, essa é a pessoa com deficiência, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Então, o que seriam as barreiras? Para deficiência física. Então, vamos pensar assim, uma pessoa que está em cadeira de rodas, uma pessoa que tem a mobilidade reduzida, a barreira física é a locomoção, né? Então, se eu tenho que eliminar barreiras para a locomoção, como? Com a rampa, com a cadeira de rodas, com a calçada rebaixada. A deficiência que é mental e intelectual seria da inteligência, aquela pessoa que tem ali o nível de entendimento reduzido. Então, as barreiras ali são a compreensão, né? Então, já não é uma barreira física, é uma barreira que vem ali do intelectual,
né? E que precisa ser trabalhada no sentido de ter ali quem oriente aquela pessoa que tem a deficiência intelectual, sensorial dos sentidos, né? Da audição, da visão. Então, as barreiras que sofridas por quem tem a deficiência sensorial é o próprio sentido que lhe falta. Se a pessoa tem a deficiência visual, seja a cegueira ou a baixa visão, a barreira é o enxergar. E ali a sociedade precisa providenciar elementos que facilitem esse enxergar. Como que eu vou facilitar o cego enxergar? Pelos sentidos. É o braille, é a sinalização sonora e não visual. Da mesma maneira que para o surdo ou a pessoa com baixa audição, eu preciso providenciar a libras, outros elementos ali que facilitem a sua vida e minimizem os efeitos da falta daquele sentido ou daquele sentido em uma dimensão menor. O que é o sentido em dimensão menor que eu coloco aqui? Às vezes a pessoa não é cega, mas ela tem a baixa visão. Ela não é surda, mas ela tem a perda auditiva. Então tem que ter elementos ali que minimizem o efeito daquela cegueira, daquela surdez, daquela baixa audição, daquela baixa visão. Mas quem é o público-alvo da educação especial? A gente falou das pessoas com deficiência, mas não são só as deficiências, né? As deficiências são o que mais se enxerga. Estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Esses são o público da educação especial. E como que eu definiria os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista? Que não é necessariamente a deficiência. Então, são estudantes, pessoas, que apresentam quadro clínico caracterizado por deficiência persistente, ou seja, que não vai acabar, e clinicamente significativa alteração que causa persistente e clinicamente significativa. São as palavras difíceis, né? Nem tanto. Mas que provocam alterações qualitativas nas interações sociais. Então, a pessoa com autismo, por exemplo, as características do autismo, elas causam alterações nas interações, por exemplo. O autismo, uma das características é, às vezes, não interagir ou interagir pouco. Então, é alterado. Nas interações sociais, na comunicação verbal e não verbal, na ausência de reciprocidade social, ou seja, eu lanço o olhar, mas a pessoa não me retorna. Um exemplo. E dificuldade em desenvolver e manter relações apropriadas ao nível de desenvolvimento da pessoa. Então, essas são as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e transtorno do espectro autista. E que características mais a gente pode apontar desses estudantes? A pessoa apresenta um repertório de interesses e atividades restrito e repetitivo, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados. Assim sendo, são comuns a excessiva adoção de rotinas e padrões de comportamento ritualizados, bem como interesses restritos e fixos. Então, vamos lembrar lá da pessoa com autismo, dos hiperfocos, da necessidade de repetição, que são bem característicos ali da sua condição. E os estudantes com altas habilidades e superdotação? Também tem suas características. Segundo aqui, essa política de educação especial do Estado de São Paulo, são aqueles que demonstram elevado potencial intelectual, acadêmico, de liderança, um potencial elevado psicomotor e artístico, dependendo ali da alta habilidade que ele tiver. Ele não tem altas habilidades em tudo, combinada com
grande criatividade e envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas do seu interesse. Ou seja, ele não tem altas habilidades em tudo, vai ser naquelas áreas que ele vai ter maior facilidade e que serão do seu interesse, ok? Então, não terminou aqui ainda, né, a política de educação especial do Estado de São Paulo. Tem outros itens ligados às diretrizes dessa política, mas lembrando sempre que o Estado ele não pode ter uma política que diferencia da política nacional. A política estadual, seja do Estado de São Paulo ou de um outro estado, ela precisa estar alinhada com a política nacional de educação especial.